Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos continuar nosso estudo? Pois bem, estamos agora no Evangelho de João, no capítulo 20. No capítulo 19, no finalzinho, nós interrompemos nossa leitura com Jesus Cristo depositado num sepulcro. O capítulo 20 já começa com algumas informações interessantes. Se você tem sua Bíblia, acompanhe a leitura aí. Diz que foi no primeiro dia da semana que aconteceram esses fatos. Primeiro dia da semana é o nosso domingo. Domingo vem do latim domino e quer dizer Senhor. É o dia do Senhor, porque foi o dia em que Jesus ressuscitou. Os judeus tinham o costume de guardar o sábado como o dia de descanso, o grande dia da semana. Os cristãos, então, acrescentaram ao sábado o domingo, o primeiro dia da semana, em referência e em homenagem à ressurreição do nosso Senhor. Mas em lugar nenhum nós temos na Escritura que o domingo substituiu o sábado, o Shabat. Essa é uma má compreensão. São coisas distintas, a guarda do sábado e a guarda do domingo vêm de tradições diferentes, vêm de momentos diferentes da história. Então, nesse primeiro dia, nós lemos no verso 1 que Maria Madalena foi ao sepulcro. Maria Madalena é uma mulher que tudo o que tem sobre ela na Bíblia, sobre a história dela, é que dela foram expulsos 7 demônios. Você talvez já ouviu o nome Maria Madalena associada à prostituição, à má conduta sexual, ao adultério. Tudo isso são lendas que foram atribuídas a Maria Madalena lá pela Idade Média. Nada da Bíblia. Ela não era prostituta, segundo a Bíblia, não há qualquer referência a isso, e provavelmente a Bíblia não esconderia esse fato, já que são citadas prostitutas na Bíblia, e isso é citado abertamente, inclusive uma ancestral de Jesus Cristo era uma prostituta, e isso está lá, escrito na Bíblia, então não há motivo para crer que isso foi escondido. A mulher apanhada em adultério, que nós vimos anteriormente no Evangelho de João, que tentaram apedrejar e que Jesus salvou-a, né, indicando que deveria tirar a primeira pedra quem tivesse sem pecado, não é Maria Madalena. Essa mulher, ela entrou e saiu da história sem nome. O que não era costume do evangelista João é deixar uma pessoa conhecida da história, que tinha um nome conhecido, apresentada em algum momento sem o seu nome. Então, as pessoas que na história têm nome, esses nomes aparecem. Até mesmo nós temos exemplo em outros evangelhos que podemos pesquisar e tudo que encontraremos é isso. Maria Madalena, de quem foram expulsos 7 demônios. É só isso que a gente tem. Todo o resto realmente é lendário. Já falei num vídeo anterior, não pergunte ao Carlos, mas quero dar uma pinceladinha rápida aqui. Existe uma conversa, uma história baseada numa obra de ficção escrita no século XX, que não tinha qualquer embasamento histórico, científico, arqueológico, de que Maria Madalena era uma das figuras mais proeminentes da igreja cristã e que um certo concílio de Nicéia cortou ela da história, excluindo os livros que falavam dela. Bom, nós não temos qualquer referência a isso em nenhum documento histórico, em nenhum indício de nada. E mais do que isso, o Concílio de Nicéia nunca tratou disso. O Concílio de Nicéia foi um evento muito bem documentado. Nós temos a documentação da convocação do concílio, do que aconteceu durante o concílio e o que aconteceu depois. E ele não tratou sobre isso. O grande tema do Concílio de Nicéia era a divindade de Jesus Cristo e o tema secundário, a data da Páscoa. Aliás, o Concílio de Nicéia é o bode expiatório para todo mundo que não gosta de alguma coisa na igreja cristã. Aí a pessoa fala assim, não, mas no princípio era assim, o Concílio de Nicéia que mudou tudo. Eu já ouvi isso para vários temas e as pessoas escolhem o Concílio de Nicéia porque ele é bem no começo lá da história da igreja, né? Século III, mas não leem os documentos do concílio, não estudam o Concílio de Nicéia e aí saem dizendo isso, inclusive saem dizendo que Maria Madalena era esposa de Jesus Cristo, que com ele teve filhos e que ela seria assim a discípula número 1, uma figura papal inclusive, né? E que ela foi limada da história por esse Concílio de Nicéia, mas isso não passa de ficção sem qualquer referência histórica. Vamos então ao nosso texto sagrado, Evangelho do Apóstolo João. João era um dos 12, o mais jovem deles, e até onde nós conseguimos descobrir com estudos da história, o único que não foi assassinado, o único que morreu de velho. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo,
a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. O outro discípulo que Jesus amava é o próprio João. É assim que ele faz referência a si mesmo dentro desse evangelho. Ele não fala assim, eu, João, né? Ele fala o discípulo amado e expressões bem parecidas. Então, João e Pedro saíram correndo para o sepulcro. E João, os dois corriam juntos, né? Mas João era mais jovem e possivelmente tinha uma forma atlética melhor. Chegou primeiro e ele se abaixou e viu no chão os lençóis, mas não entrou. Aí chegou Simão Pedro em seguida e esse entrou. E ele entrou no sepulcro, viu os lençóis no chão e viu também o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. Ele não estava com os lençóis, mas ele estava enrolado num lugarzinho à parte. E entrou também depois João, né? Então João chegou correndo, chegou, parou, olhou, Pedro passou direto, entrou, viu a cena, aí João entrou e João creu. Aqui é importante, tá? É só uma expressãozinha pequena. E creu. Isso é muito importante, porque nesses episódios relativos ao pós-ressurreição de Cristo, o crer vai acontecendo para pessoas diferentes em momentos diferentes. Tem pessoas que custam muito a acreditar. Tem o relato dos outros, tem uma série de evidências, mas não creem. E João não. João bastou ver o sepulcro vazio. Ele não achou, como Maria Madalena, que alguém tirou Jesus, tirou o cadáver do sepulcro. Ele viu o sepulcro e creu. Vamos lembrar que Jesus anunciou durante todo o seu evangelho, durante toda a sua boa notícia, sua caminhada, ele anunciou que ele seria morto e ressuscitaria. Ele anunciou isso várias vezes. Mas os discípulos não compreendiam aquilo antes. Quando João soube do sepulcro vazio, ele entrou e viu a cena, ele creu. Isso é muito importante. Eles não sabiam ainda a Escritura, que era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Então João creu, mas e os outros? Os outros ainda não estavam entendendo, não estavam ainda compreendendo. E os discípulos, então, voltaram para casa. Maria ficou lá fora, chorando junto ao sepulcro. Então João creu, Pedro e Maria não entenderam. João e Pedro voltaram para casa. Maria é Maria Madalena, até porque tem várias mulheres chamadas Maria nessa história, Miriam no hebraico, um nome comum, um nome bonito e um nome também muito importante lá no Antigo Testamento. Então ela ficou lá, Maria Madalena ficou lá fora chorando. E ela chorando, né, ela olhou para dentro do sepulcro e aí ela viu algo diferente. Ela viu algo que nem João e Pedro viram. Ela viu dois anjos, todos de branco, sentados no lugar onde tinha ficado o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Imagina a cena, né? Imagina a mulher chorando lá, um sepulcro aberto, roubaram o corpo do mestre. E ela dá uma olhadinha para dentro e vê dois anjos sentadinhos lá, um do lado do outro. E que cena! Imagino que deve ter sido muito chocante e muito bonito, né? Olhar e ver dois anjos sentados, um do lado do outro, como dois amigos, lá olhando para Maria Madalena. E eles disseram a ela: mulher, por que você está chorando? Mulher, por que choras? E ela falou, olha que curioso, ela estava vendo dois anjos e ela ainda achou que levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela ainda está preocupada com o cadáver de Jesus Cristo, sem entender que ele está ressurreto. E aí ela falou isso e ela se voltou para trás e ela viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. A gente percebe, lendo os evangelhos, que Jesus ressurreto, as pessoas só o reconheciam se ele assim o desejasse. Ele conseguia estar na frente das pessoas e elas não perceberem que era ele. E ela deixou os anjos ali, olha que cena, né? Ela deixou os anjos, se virou para esse homem, não reconheceu que era Jesus, e o homem então, que era Jesus, falou: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela achou que ele era o jardineiro, o cuidador daquele local. Lembra que nós lemos anteriormente que havia um jardim perto do local da crucificação e no jardim um sepulcro? Pois é, ela achou que era o jardineiro desse jardim e ela falou: olha, se você o levou, me diz onde é que você colocou e eu o levarei. Ela achou que aquele homem pudesse ter profanado ali o túmulo e roubado o cadáver. Não tinha entendido ainda. Ela estava com dois anjos de um lado, Jesus do outro e ela ainda procurando o cadáver. E ele falou: Maria! Nesse momento, então, ela reconheceu e ela falou Rabone, que quer dizer mestre. Essa expressão, ela é o momento, assim, aquela alegria, né? Finalmente ela entendeu. Então ela fala mestre e o Senhor fala: não me detenhas, porque eu não subi para o meu Pai,
mas vai para meus irmãos e diga a eles que eu vou para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria, mesmo sendo um pouquinho tardia no seu entendimento, ela recebe a revelação de Jesus Cristo e ela recebe a missão de ela ir testemunhar para os discípulos, de ela ir aos apóstolos e levar a palavra de Jesus Cristo, né? A palavra era: eu ainda não subi, mas eu vou para o meu Pai, que é Pai de vocês também. Vou para o meu Deus, que é Deus de vocês. E ela foi e anunciou aos discípulos que ela vira o Senhor e que ele dissera isso. Então, nesse momento, Jesus não apareceu ainda para os discípulos, ele apareceu para Maria Madalena e ela, naquela cena muito curiosa, acabou crendo. E tentando retomar um pouquinho aqui a cena, né? Vamos ver as diferenças, né? As etapas, para nós entendermos como nós somos também. Vamos olhar essas três figuras que aparecem aqui, essas três pessoas, e tentar nos enxergar e enxergar os nossos irmãos. O crer não é um processo igual para todos. O crer é um processo que depende da sua história, da sua disposição de coração. Então veja, para João, bastou ver um sepulcro aberto e vazio e ver lá os lençóis de Jesus, onde ele foi envolto, e o pano que estava na cabeça, bastou isso. João conectou tudo e creu. Pedro viu a mesma cena e não entendeu. Há pessoas que são assim. Tem pessoas para quem você vai ler a Bíblia e ela vai achar essa história incrível, fantástica, tudo vai fazer sentido e ela vai crer de imediato. E tem a pessoa do lado que não vai crer. E Maria Madalena ainda é outro exemplo. Ela viu uma cena fantástica. Ela viu os anjos, ela viu Jesus e ela continuava focando no roubo do cadáver que não aconteceu. Então o Senhor precisou se revelar a ela para ela entender. Mas veja que ninguém é deixado para trás. Mesmo ela sendo um pouco diferente no seu entendimento, ela recebeu uma missão de Jesus e ela foi encarregada de espalhar a palavra dele, de levar a missão para os discípulos. Isso nos faz ter a necessidade e a disposição de amar e compreender a todos os nossos irmãos, cada um com o seu ritmo de entendimento, sem atropelar ninguém. Nós vamos ver em seguida, a partir do verso 19, outros momentos de Jesus com os seus discípulos. Por hora, nós vamos parar por aqui. Sugiro que você leia o restante da história, para que quando a gente vier voltar a conversar sobre isso, você esteja mais preparado para que você possa aproveitar melhor esse conteúdo. Lembre de fazer aquelas coisas que são importantes para o canal, né? Deixar o seu joinha, se inscrever, ativar sininho, comentar a sua experiência com a Bíblia, compartilhar e volte na próxima para a gente continuar o nosso estudo e a nossa leitura. Muito obrigado. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.